E aí, tudo bom? Olha eu aqui ajeitando a câmera mais uma vez. Gente, que dia lindo que o Senhor presenteou a mim e a minha família. A mudança já está toda no lugar. Uma das pessoas que estava nos ajudando hoje falou do milagre que é chegar no fim de uma mudança com apenas 2 dias, né? Sábado e hoje, né? Não, sexta, sábado e hoje. 3 dias. Mas em 3 dias foram 3 caminhões, né, de mudança, mais algumas arrumações, limpeza, toda essa questão que envolve a mudança, manutenção das casas. Amanhã ainda falta finalizar da casa que a gente vai entregar, porque tem que entregar em tapando os furinhos de quadro, essas coisas assim, e é muito bom, né? E hoje houve uma experiência muito. Conta a experiência. Testemunho. Eu fui deixar uma bomba de água que eu peguei emprestado do meu irmão na casa dele, e isso era por volta das 6 horas da noite. E na hora que eu cheguei em casa, Karen tava chorando na porta, desesperada. Aí ela falou: Como que você falou? Não tô sentindo paz. Eu não tô sentindo paz. E ontem à noite, a gente dormiu já 2 noites aqui, né? Só que a última noite foi muito pesada espiritualmente. Nós sentimos algumas coisas ruins, mas eu estava muito cansado para entrar em batalha espiritual. Fomos dormir assim mesmo, ouvindo barulho na casa e tal, algumas coisas assim, lâmpada acendendo sozinha e coisas desse tipo. Agora a gente tá rindo, né? Aí hoje o pessoal limpando a casa e a gente sentou para comer junto, nós dois, mais 3 colaboradores. E aí cada um foi contando alguma coisa que sentiu ao longo do dia. Foi engraçado que os 3 tiveram alguma coisa, né? Algum, algum sentimento em relação a algum cômodo da casa. E eu descobri que eu tenho um detector de demônios. Uai, mas é uma sensibilidade sua, bebê. Karen, ela tem um dom, ela sente presença demoníaca ou alguma coisa espiritualmente carregada. E foi muito interessante porque a gente sabia dessa característica dela, mas a gente nunca tinha feito uso de forma intencional. E aí eu comecei a determinar que a casa onde nós estamos é nossa, porque foi passada a autoridade para nós, que quem quer que tenha morado aqui e o que quer que tenha acontecido já não tinha mais efeito, porque nós estávamos tomando conta do espaço. E eu comecei a determinar que o Senhor enviasse anjos, que os demônios saíssem, que a opressão saísse. E, e aí eu fiquei vários minutos aqui na sala, indo e voltando, determinando. E depois eu peguei na mão de Karen e fui andando pela casa. E assim, foi muito incrível, porque em determinados pontos a opressão estava tão intensa que ela chegava a ficar tonta. E com sensação de desmaio, né, amor? Em alguns pontos específicos. E aí a gente foi orando, determinando cura, limpeza, tratamento, libertação e eliminando. E eu pedi coluna de fogo protegendo a casa. E o Espírito Santo foi nos guiando nesse processo. E foram vários pontos, né, amor? Aí, às vezes, eu olhava pra ela assim, ela, aqui não, aqui não. Aí, ela começava a se sentir mal, aí ela, aqui tá muito ruim. E você teve a sensação de alguma coisa olhando pra gente, né, do alto da janela. Então, ela foi sentindo, ela falou que antes de eu chegar, ela tava sentindo as coisas passar assim. Não tem quando você vê a visão periférica, alguma coisa aqui assim? Aqui assim? Faz assim com a mão. Você tá vendo que tem alguma coisa balançando, mas quando você olha não tem nada.
Gente, hã? Bizarro, né? Mas é assim, o Espírito Santo ele nos guia e a palavra de Deus fala: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, cabe a nós nos posicionarmos. E hoje, ao longo do dia, eu estava sentindo um cansaço absurdo. Óbvio que você tem um cansaço físico, mas eu estava sentindo um cansaço além do físico. E eu não tinha sacado essa questão. Eu estava sentado no sofá e me sentindo cansado. E eu achando muito esquisito. E eu querendo gravar o vídeo mais cedo e não consegui gravar. Gente, tem alguma coisa esquisita. Mas eu achei que era meu cansaço. E na verdade era um ambiente espiritual que estava muito, muito pesado. E o Espírito Santo nos guiou. Nós determinamos a benção. O único cômodo onde não tinha nenhuma opção foi lá em cima, não foi? No terceiro andar? São 3 andares de casa. A gente andou cômodo por cômodo. E no terceiro andar eu já tinha orado no primeiro dia que eu vim aqui para cuidar da piscina com o piscineiro. Eu já tinha orado e o Espírito Santo me guiou num momento muito lindo e eu determinei algumas coisas e eu senti o mundo espiritual se movendo. E hoje foi o dia de limpar a casa fisicamente e espiritualmente. E é um testemunho para que sirva também de incentivo, motivação para que você se posicione. A autoridade é sua sobre o seu lar. Então determine sobre o seu lar a libertação, o que quer que esteja tentando criar medo ou preocupação ou angústia, qualquer coisa que seja, que você cerque a sua casa de bênçãos, peça a Deus que envie anjos para guardar a sua casa, os seus familiares e peça ao Senhor que o ambiente seja um ambiente de paz. E é isso que a gente está sentindo, né? Muito forte. É incrível a diferença, não é? Eu estava trancando todas as portas, você reparou isso? Nesses 2 primeiros dias, que eu estava trancando inclusive a porta do quarto? Porque eu estava sentindo essa apreensão. E agora a gente subiu, eu tranquei daqui, mas dali deixei aberto, de boa. E a gente ficou lá em cima de boa, você saiu, voltou. E eu tava andando pela casa e tava acontecendo, sabe o que eu não te falei? Eu tava ficando arrepiado. Uhum. Eu andava pela casa, eu sentia uns arrepios. Ai, eita Senhor. Então a gente tem, Karen ela tem mais intenso essa sensibilidade, eu tenho diferente dela. Ela sente mal-estar, eu sinto calafrio. Mas é isso, são coisas que às vezes você tá vendo, ai que doideira e tal. Eu tava até brincando com 2 amigos que vieram aqui. Aí, gente, vocês chegam mais cedo, vocês encontram um monte de demônio saindo correndo. E a gente ri porque Deus nos permite viver uma experiência dessa com a alegria de saber que Ele está nos guardando, Ele está nos guiando. E é perceptível a diferença de um ambiente onde Deus está habitando e a presença de Deus e que existe alguma trava emocional. Que você tome como exemplo para a sua vida, se você sente o ambiente carregado emocionalmente ou espiritualmente, ou você está sentindo alguma apreensão, um medo exagerado, uma angústia, ou um cansaço em excesso, ou muito arrepio, ou alguma coisa está passando no seu campo de visão e você está achando que é coisa da sua cabeça, pare, ore e determine que a presença de Deus preencha todos os espaços, todos os cantinhos e determine com autoridade, com ousadia. O inferno vai tentar te parar, ele vai tentar colocar medo, ele vai tentar te fazer querer fugir, mas continua. E outra, se você quiser, se você não, primeira vez que a gente vive uma experiência dessa, né? Específica assim, primeira vez.
Mas eu achei incrível como que Deus nos guiou, não foi? Sim. Foi muito... Para a primeira vez, foi o Espírito Santo purinho guiando a gente. Nossa, eu tava com temor, com medo de ser eu e você. E aí? Eu meio com temor, Aham. até que fluiu. Mas fluiu, não fluiu? Uhum. Porque eu fui andando, aí ela, quando eu senti que estava mexendo com ela, aí chegou um momento que eu comecei a olhar para ela. Tá sentindo alguma coisa? E aí, tá sentindo? Igual um detector de metal. Mas a gente tá tratando aqui de uma forma mais leve, mas é sério, é muito sério. E se você tem temor ao ponto de ter medo, temor é tipo assim, tratar com seriedade. Eu não estava fazendo isso rindo, eu estava fazendo isso muito sério, muito colocando diante de Deus. Não, eu não aceito que isso fique dentro do meu lar, eu não aceito, é meu lar, é meu, a chave já é minha. Eu não aceito que nada fique aqui para nos oprimir, para nos fazer ter medo. Eu não aceito que o quarto da minha filha seja um quarto onde ela se sinta mal. Eu não aceito que a minha família cresça num ambiente onde eu não estou me sentindo bem, minha esposa não está se sentindo bem, minha filha não está se sentindo bem. Eu não aceito. E aí depois a gente consegue rir ou tratar de uma forma mais leve, igual eu estou tratando aqui de forma mais descontraída, porém são questões que nós temos que ter muita atenção e tratar com muita seriedade. E se você não se sentir guiado pelo Espírito Santo, que você convide alguma pessoa da sua confiança que tem temor, que tem relacionamento, que tem algum pastor líder, alguém que você confie para te ajudar, para te auxiliar nesse aspecto. Mas se Deus está te mostrando, é porque Ele quer te dar uma experiência, Ele quer te fazer ir além, Ele quer te mostrar que você e eles são maioria. E foi essa experiência que nós vivemos. Então, continue orando por mim, pela minha casa, pela minha família, minha esposa, minha filha. Semana vamos fazer um exame nela de ultrassom, e eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar vivendo experiências como essa que me levam para um nível diferente de intimidade, de relacionamento, e poder compartilhar isso com você para mim também é muito significante. Ore por nós. Nós estamos em guerra, mas o Senhor é mais do que vencedor. Hoje eu pude compartilhar algumas alegrias com os meus colaboradores e já vejo também retaliação nesse aspecto. Eles me falaram algumas coisas e o inferno ele não está satisfeito quando homens e mulheres de Deus crescem, quando homens e mulheres de Deus compreendem a seriedade do mundo espiritual, quando homens e mulheres de Deus começam a ser utilizados como instrumento de cura, libertação, transformação e salvação. Seja esse instrumento nas mãos do Senhor e não tenha medo. Entre na batalha revestido da armadura de Efésios e agindo com armas espirituais. O Senhor há de te guiar, o Espírito Santo há de te orientar. Estamos há quase 15 minutos aqui batendo papo, contando esse testemunho com muita alegria. E hoje marca um reinício. Nós estamos indo, já lemos Mateus, Marcos e agora Lucas. Lucas chegou. São 80 versículos, meu Deus. Esse vídeo vai ter uns 40 minutos. Meu Deus. Vamos orar que tem muito versículo. Pai, eu te agradeço muito, muito pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelo teu carinho, pelo teu guiar, pelo teu Espírito Santo que nos consola, nos ajuda, nos guia. Te agradeço por Jesus, te agradeço, Jesus, por ser esse caminho, esse contato, esse acesso ao Pai. Eu te agradeço pelo teu cuidado comigo, com a minha esposa, com a minha filha, com a nossa casa, com o ambiente a qual o Senhor nos plantou, que cresçam raízes de bênção, raízes de prosperidade, raízes da tua presença, e que por onde formos, que a planta dos nossos pés tocar,
que seja nosso por direito e ali seja marcado um recomeço. E nesse momento eu coloco a minha vida, a minha família diante do teu altar, te pedindo a tua proteção, a continuidade das tuas bênçãos, que o Senhor possa nos ajudar para que continuemos alertas, vigilantes, para que a gente não tropece em nenhuma pedra, que a gente continue orando e vigiando, assim como a tua palavra diz para fazermos, que nós tenhamos sim todas as atenções no campo humano, no campo emocional e no campo espiritual. Renovamos a autoridade que damos ao Espírito Santo sobre o nosso corpo, a nossa alma, a nossa mente, para que sejamos guiados com cada vez mais totalidade. Ser com cada um destes que aqui estão, ser com cada uma dessas famílias que aqui estão, que estes que aqui estão se sintam também guiados pelo Teu Espírito Santo, Pai. Obrigado e revela a Tua palavra a nós em mais essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Ei? Você fica com o parece? Não. Não. Ela tá de pijama, ela tá fugindo da câmera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Muitos já se... Gente, estudo 1189, 1189 dias, 1189 capítulos, 66 livros da Palavra do Senhor. Nós já concluímos Mateus e Marcos e agora estamos começando Lucas. Capítulo 1. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Muito legal isso, né? Em vez de começar seu evangelho sem introdução, Lucas quis dar aos seus leitores a certeza de que seu relato era baseado em informações historicamente verificáveis. Lucas agiu de acordo com um importante princípio de liderança, de estabelecer credibilidade de sua mensagem. Muito legal, né? Eu tô lendo, isso que eu li aqui não é versículo não, tá? Isso daqui é uma aplicação da própria Bíblia que eu utilizo. E eu achei muito, muito bonito. Falando sobre Teófilo e tal. Legal. Continuando. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então, um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Amém. Eu já falei isso em uma oração, que a minha filha seja cheia do Espírito Santo desde o ventre. Pois será grande aos olhos do Senhor, ele nunca tomará cheio do Espírito Santo
fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. E irá diante do Senhor, olha essa parte, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir estas boas novas. Agora você ficará mudo. Não poderá falar até o dia que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras que se cumprirão no tempo oportuno. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando se completou o seu período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia: isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente para desfazer a minha humilhação perante o povo. Esse trecho aqui, desfazer a minha humilhação perante o povo, é porque os hebreus, eles olhavam a gravidez como uma dádiva, como uma bênção, e realmente é. Porém, aquelas mulheres que não engravidavam, elas não eram vistas como mulheres que tinham uma doença ou uma limitação física, mas como mulheres amaldiçoadas. É como se Deus não desse para elas a alegria da gravidez. E isso era algo muito triste, porque toda a constituição do povo de Israel era uma constituição familiar. E todo povo, todo hebreu, se casa com o propósito de constituir família e ter filhos. É algo que, assim, hoje é talvez comum alguém que opte por não ter filho. Mas nessa época não existia a possibilidade de você casar e não ter filho. Tanto que Jacó que teve Isaac. Quem que teve? Abraão teve Isaac e Ismael, não é isso? Abraão, na promessa de ter o primeiro filho, que no caso deveria ter sido Isaac, ele foi lá e deitou com a escrava. Com a escrava da mulher, não é? Agar. E Agar teve Ismael, porque ele quis adiantar, porque ele estava ansioso, ele queria ter filho. E depois que nasce Isaac. E aí existe até uma bagunça, uma guerra que dura até hoje, por conta de 2 grandes religiões terem como pai Abraão. Isso gerou uma briga de família até hoje. Tem um negócio chamado faixa de Gaza, então pesquisa lá para você entender. Todo mundo acha que é dono da terra porque o pai é Abraão, é a herança mais distante desse povo, mais um vem da linha de Ismael e o outro povo vem da linha de Isaac. Então entra os hebreus, que é Israel, da linha de Isaac, e Ismael, os árabes. Ismaelitas, mas são os árabes, não é isso? E essa briga dura até hoje. Continuando, no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essa palavra, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus.
Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parente, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Eu falei isso há algum tempo atrás e agora vou ressaltar. Isabel era parente de Maria, mãe de Jesus. Então, João, que é relatado aqui no início, é o João Batista, filho de Isabel, filho de Zacarias, o homem que vai nascer com o Espírito Santo e vai preparar o caminho para o Senhor. O parente dele era Jesus. Então, estava todo mundo em família. É interessante saber disso. É bem legal. Isso e tal, Maria, continuando. Naqueles dias Maria preparou-se. Gente, eu gosto muito da apresentação de Lucas da história de Jesus. Ele conta de uma forma... João? É muito legal. Naqueles dias Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. 6 meses. Isabel já estava grávida de 6 meses. Então, Jesus, ele é quase do mesmo ano que João. São pouquíssimos meses de diferença do nascimento de João Batista para Jesus. É interessante também citar isso. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, olha que legal, o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou: Bendita é você entre as mulheres e bendito é o filho que você dará à luz. Quem fala isso, essa frase é muito conhecida, em especial do catolicismo. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o teu fruto, que é Jesus e tal. E aí vem a oração da Maria, mas quem fala isso é Isabel, a parente de Maria. E quem falou isso através de Isabel foi o Espírito Santo. E quem ativou o Espírito Santo em Isabel foi o bebê. E o nome desse bebê é João Batista. Olha que legal. Então tudo isso aconteceu. Lembra que a criança já viria com o Espírito Santo? Então João Batista ele já carregava um presente que só foi confiado aos demais, na sua maioria ou totalidade, após a crucificação. Até então o Espírito Santo ele não era liberado para todo mundo, ele era liberado só para algumas pessoas. E nós temos o Espírito Santo. Nós temos algo que apenas reis constituídos por Deus, ungidos por sacerdotes, como Davi, como alguns reis que eram justos e tementes a Deus, assim como grandes sacerdotes, profetas, assim como homens e mulheres de Deus específicos. Entenda que isso era algo exclusivo, hoje é algo acessível. Nossa, ficou legal essa parte. Mas por que sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Então disse Maria: minha alma agradece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Olha que legal o que Maria diz.
Minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurado. E sim, Maria é bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. Ou seja, ela só é bem-aventurada porque Deus realizou esse milagre por meio da vida dela, mas foi Deus quem fez. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço. Dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou a seu servo Israel, lembrando, Jacó foi trocado o nome para Israel, e por isso o nome de Israel é Israel, ok? Então, Jacó é o servo aqui, Israel. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão, Isaque, Jacó. Então, os pais do berço judaico, que se tornam também os pais do cristianismo. Ajudou o seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Ou seja, a misericórdia de Deus se estende de geração em geração para com todos os descendentes. Deus fala que Ele é capaz de abençoar até 1000 gerações, se houver um justo. E como Deus fez uma promessa para Abraão diante de uma proposta, Abraão foi convidado: sai da sua terra, do meio dos seus parentes, para que eu te mostre um local para onde você vai. E Abraão saiu, sem mapa, sem GPS, sem saber para onde iria. Mas ele foi e andou em direção e sobre as palavras de Deus, as palavras desse convite. Eu falei hoje com uma pessoa que eu não estou mais andando diante das minhas forças. Eu tenho colocado diante de Deus as minhas necessidades, mas eu tenho pedido ao Senhor que eu ande em cima das palavras dele para a minha vida e para a minha família, porque essa é a melhor escolha que qualquer um de nós pode realizar. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Então elas ficaram convivendo ali 3 meses. Continuando. O nascimento de João Batista. Ao se completar o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Seus vizinhos e parentes ouviram falar da grande misericórdia que o Senhor lhe havia demonstrado e se alegraram com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do pai, Zacarias. Mas sua mãe tomou a palavra e disse: não, ele será chamado João. Disseram-lhe: você não tem nenhum parente com esse nome? Tinha esse costume também de terem nomes conhecidos. Então fizeram sinais ao pai do menino para saber como queria que a criança se chamasse. Ele pediu uma tabuinha, ou seja, uma tábua pequena, e para a admiração de todos escreveu: o nome dele é João. Imediatamente sua boca se abriu, sua língua se soltou e ele começou a falar louvando a Deus. Todos os vizinhos ficaram cheios de temor e por toda a região montanhosa da Judéia se falava sobre essas coisas. Todos os que ouviram falar disso se perguntavam: o que vai ser este menino? Pois a mão do Senhor estava com ele, e esse se tornou João Batista, voz que clama do deserto, aquele que preparou o caminho para que Jesus viesse. Seu pai Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo.
ele promoveu poderosa salvação para nós, na linhagem do seu servo Davi, como falara pelos seus santos profetas na antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar sua santa aliança, o juramento que fez ao nosso pai Abraão, resgatar-nos da mão dos nossos inimigos para servirmos sem medo, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. Esse era o propósito, se tornar uma nação de sacerdotes, um povo eleito, um povo separado para adorar e mostrar ao resto da humanidade como que um povo que escolhe Deus pode viver grandes maravilhas. Mas infelizmente Israel não perseverou nessa escolha e ficou vacilante. O correto era que Israel se tornasse uma referência para todo mundo. Esse era o propósito original. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá adiante do Senhor para lhe preparar o caminho. Aqui é algo muito falado, eu acho que é um dos textos mais mencionados quando se fala de João Batista. Pois irá adiante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação mediante o perdão de seus pecados, por causa das ternas misericórdias do nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz. E o menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu no deserto, até aparecer publicamente em Israel. Linda forma que Lucas aborda o início da sua carta, do seu registro da história de Jesus, contando ali esse princípio, toda essa questão referente a João Batista, trata com muitos detalhes e é muito precioso, né? Ver como que os evangelhos se completam e abordam de prismas complementares àquilo que outros abordam de forma diferente, mas existe um complemento, e é muito bom. É por isso que é tão importante que leiamos toda a palavra para entender o contexto geral e não ficar tirando um versículo ou outro de fora do contexto e abordando sem compreensão total de quem falou, por que falou, quem moveu a fala. Que o Espírito Santo nos guie nessa compreensão e que essa semente de conhecimento da palavra se torne vida em nós. É o meu desejo para a minha vida, para a vida da minha esposa, da minha filha. Tá lendo? Tem gente lendo aqui do lado também e é muito lindo ter esse ambiente de aprendizado, de tratamento. Eu falei hoje com uma equipe de líderes minha que nós jamais teremos resultados diferentes ou pensamentos diferentes ou atitudes diferentes se não aprendermos algo novo. E a palavra de Deus é algo tão forte e precioso que literalmente você lê o mesmo versículo esse mês, aí você ouve uma mensagem, você entende outra coisa, aí você vê um estudo, você entende mais alguma coisa, aí daqui um ano você ouve aquele versículo, você entende outra coisa, e a palavra ela se faz viva há mais de 2000 anos. Há mais de 2000 anos. Essa é a palavra que tem perdurado e tem guiado dezenas de milhares de milhões de pessoas ao longo de milênios. Se isso tem feito a diferença para melhor na vida de tantos, por que tantos ignoram?
Por que a gente resolve querer ir por conta própria na direção de um caminho que a gente não conhece? Você não parou para pensar que as suas frustrações, os seus medos, seus anseios, suas angústias são frutos da sua carne? São frutos de desejos? É fruto de querer saciar uma fome que só pode ser saciada pela presença de Deus? Que nesse instante você possa parar após esse vídeo e colocar sua vida de oração, sua vida de conhecimento da palavra, sua vida de jejum, de louvor, diante do altar do Senhor, para que o Espírito Santo te guie no propósito de usar da melhor forma as armas espirituais que foram nos confiadas, todas essas armas. Que o fruto do Espírito possa brotar em você, que você seja abençoado com inúmeros dons e que você queira um relacionamento acima da manifestação de milagres, acima da manifestação de maravilhas, e que as coisas sim aconteçam no mundo espiritual para te provar que existe um Deus que ouve suas orações e se importa com o que é importante para você, porque a palavra do Senhor diz, e eu tenho falado muito isso: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. As demais vão ser acrescentadas, mas prioritariamente busque a presença de Deus. Com certeza você vai ser guiado para que as demais coisas sejam acrescentadas, e quando elas forem, já não farão tanto sentido assim, porque você já carrega o bem mais precioso que um ser humano pode querer, pode idealizar, que é um relacionamento com Deus vivo. Que Deus nos abençoe. Ore por mim, ore pela Karen, ore pela Esther. Curta nosso canal, se inscreva, compartilha, comenta, ativa o sininho e faz essa mensagem alcançar aqueles que você quer abençoar. E é isso aí, um abraço e que Deus nos abençoe.